Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? William Cândido aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre projeções de Fibonacci, como a gente localiza pontos de projeção e como a gente realiza entradas através dessas projeções, tá bom? Antes de começar, só vou pedir para você dar aquele joinha, aquele like, se inscrever aqui no canal e também marcar o sininho para poder receber as notificações de novos conteúdos, tá bom? Antes de começar, eu vou trazer aqui para você um conteúdo assim, um pouco sucinto, muito básico mesmo, que caso vocês tenham interesse em aprofundar um pouquinho mais, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para vocês poderem assistir depois. Mas é claro que eu vou fazer uma introdução aqui com vocês sobre esse assunto, tá bom? Eu vou tirar aqui a minha imagem, a minha cara feia aqui da tela, e vou mostrar para vocês aqui na tela inteira como a gente localiza, tá bom? E olha só, o mercado veio nessa queda e depois ele encontrou esse suporte. Desse suporte, ele foi e fez uma pernada de alta, que é essa seta aqui representando uma pernada de alta. E assim nessa pernada de alta, note também que ele criou um novo topo, ou seja, criou um topo maior que o topo anterior. Então, não quer dizer que o mercado ele esteja fazendo uma reversão. Não, ele armou um pivô de alta. Pode ser para uma correção maior, pode ser por diversos motivos ali, a gente não sabe ao certo. Porém, a gente localizou ali um ponto de pivô. E olha só, depois ele encontrou, vamos dizer assim, uma resistência aqui, bem nesse topo. Encontrou uma resistência. E ele fez uma correção. Só que essa correção, ela parou aqui, criando um suporte que é mais alto que esse suporte aqui, da linha anterior. Então, isso aqui, ele já caracterizou um pivô de alta. Por quê? Ele estava num fundo, fez um topo maior que o topo anterior e em seguida ele foi e localizou um ponto de resistência, recuou fazendo um fundo mais alto, ou seja, um suporte mais alto que o suporte anterior. Depois ele tornou a subir e nessa subida ele até rompeu aqui o topo que ele tinha acabado de criar. E olha só, e ele foi levado para cima. Nesse exemplo aqui a gente não sabe, mas imaginamos que o mercado foi para cima um bom tanto ali depois desse movimento. E olha só, bem simples, esse é o conceito aqui do pivô de alta. Vou trazer também o conceito de pivô de baixa, só que é praticamente a mesma coisa. Olha só, nós temos aqui que o mercado ele vem de uma alta, depois ele encontrou aqui uma resistência e não rompeu. E ele foi e fez uma correção. Só que essa correção aqui que representa essa seta vermelha, ela rompeu o fundo anterior, caracterizando já um pivô de baixa. Porque quando a gente localiza topos e fundos ascendentes, a gente está localizando um pivô de alta, um movimento de alta. E o contrário, que são fundos e topos descendentes, é um pivô de baixa. E aqui ele fez e encontrou aqui uma região de suporte, que o preço suportou aqui. E olha só, depois em seguida ele fez essa pernadinha de alta, porém, além disso, ela foi mais baixa que a anterior, caracterizando mais ainda o pivô. E fez aqui, bem nessa região aqui, você pode notar que ele foi e fez uma correção e até rompeu este fundo. Então, caracterizando assim um pivô de baixa por completo com rompimento. E só para complementar, deixa eu apagar todos aqui os meus rabiscos. Opa, apagando todos eles aqui para complementar para vocês. Toda vez que nós vemos esta movimentação aqui, que o mercado chegou num ponto e ele fez uma correção rompendo, a gente localizou um pivô, ou seja, a gente tem aqui um pivô armado. Quando ele encontrou esse ponto e voltou a subir, mesmo antes dele chegar aqui, quando a gente localiza essa queda e um começo de uma reversão com algum candle aqui, nós temos aqui um pivô armado. Assim que ele encontrar algum ponto aqui de resistência, ponto de suporte, no caso do pivô de alta, então ele vai fazer o quê? Ele vai parar de subir, não vai romper o topo anterior, caracterizando aí praticamente um pivô. E quando ele começar a fazer candles descendo aqui e romper isso daqui, a gente tem caracterizado 100% um pivô de baixa. Quando ele rompe o fundo mais baixo que ele tinha, já está caracterizado um pivô de baixa neste formato aqui, tá bom? Bem simples, bem tranquilo. Vou aparecer aqui na tela de novo para vocês, mostrar minha cara feia de novo. Então, vamos lá, vamos para o gráfico, vamos entender agora no gráfico como fica mais fácil a gente conseguir localizar
essas projeções, tá bom? Então, vou jogar lá no gráfico para nós. Hoje eu estou um pouquinho diferente, eu estou aqui com o Profit Chart, estou testando o Profit Chart, achei muito bacana também, já usava antes, fui para o Trade, porém os dois softwares são excelentes, tá bom? Então, só para a gente começar aqui, a gente vai localizar um pivô de baixa e um de alta. Eu tive isso aqui na sexta-feira, ontem, dia 5 de março de 2021. A gente teve aqui este pivô de baixa, deixa eu marcar aqui para vocês, tá? A gente tem aqui um topo, nós temos aqui um fundo, nós temos aqui esse topo menor e depois nós temos o rompimento. Só para ficar mais didático, vou colocar aqui no gráfico para vocês, tá bom? Tudo marcadinho, certinho, para ficar melhor. Temos o nosso topo aqui. Vamos representar aqui também com uma linha para deixar mais fácil da gente localizar, tá? Temos o topo. Depois nós vamos ter aqui o fundo. E note que aqui a gente tem... Vou traçar até essa linha um pouco mais longa, tá? Para a gente poder localizar aqui de uma forma melhor. A gente tem aqui o fundo. Então, nós já temos aqui, olha, se eu traçar uma linha daqui até aqui, deixa eu só consertar aqui, deixar mais rente. Se a gente projetar daqui até aqui, nós já temos uma pernada de baixa, olha só. Já temos aqui a pernada de baixa. Depois, nós tivemos a pernada aqui, nós tivemos aqui uma pernada de alta, olha só. Ele fez até aqui, fazendo um topo menor que o topo anterior. Deixa eu marcar essa região aqui para vocês. Olha só. Então, ele já fez aqui um topo menor. Então, vou colocar até numa cor diferente aqui. Vou colocar aqui que, como é um topo, eu vou colocar na cor verde. E aqui, como é um topo também, vamos colocar na cor verde. E aqui nós temos um fundo, eu vou colocar na cor vermelha. E agora, a gente já tem tudo marcadinho, tudo bonitinho aqui. O que a gente tem que esperar? Bom, a gente tem que esperar o rompimento desse fundo aqui, porque nós estamos analisando uma movimentação de baixa. Quando a gente está analisando uma movimentação de baixa, a gente espera que o fundo seja rompido. E olha só, o mercado veio, não mostrou muita força e parou. Simplesmente voltou a cair. E olha só, aqui nós tivemos o rompimento, bem nesse candle aqui, olha. Aqui eu estou no time frame de 5 minutos, mas você pode utilizar em outros time frames também, em outros formatos de gráfico, mas particularmente, eu gosto mais de utilizar as projeções de Fibonacci no gráfico de candles nos 5 minutos, tá bom? Então, nós temos isso aqui, um pivô armado, e depois nós temos aqui o pivô confirmado. Olha só, pivô confirmadíssimo. Olha só, pivô confirmadíssimo, bem aqui. Agora, a gente vai fazer a projeção. Como eu utilizo aqui, nesse caso, a projeção? Eu faço da seguinte forma. Eu utilizo a própria ferramenta aqui, retração de Fibonacci ou preço Fibonacci. E eu vou fazer o quê? Eu vou traçar essa linha bem aqui nesse topo, olha. No topo, eu começo 0%. O fundo, eu vou deixar aqui inicialmente o 100%, só para mostrar para vocês. Mas, isso aqui seria uma retração, se a gente analisasse isso daqui. Porém, a gente está querendo projetar. E como eu faço a projeção? Essas três linhas do meio, vou até colocar elas aqui em outra cor. Deixa eu separar aqui certinho. Pronto. Essas linhas em rosa, elas são nossas linhas de projeção. E como a gente vai fazer? É bem simples. A gente traçou a retração, que seria desse movimento aqui. Agora, a projeção. A projeção nós fazemos da seguinte forma. A gente vai, primeiro, buscar o alvo que vai ser projetado por essa primeira linha de 61,8. Depois, nós vamos buscar a projeção através dessa linha aqui, ó, de 50%, e em seguida dessa linha aqui de 38,2. Então, o primeiro alvo é a linha de 61,8. E como eu faço? Eu venho aqui, eu projeto assim, olha, eu coloco a linha de 61,8 bem no fundo do pivô. Olha só, bem aqui e nós temos a nossa projeção. Essa é a primeira projeção aqui de Fibonacci, ou seja, vai pegar essa projeção de 61,8. A de 50% a gente costuma chamar que é a projeção de 100%, e essa daqui a gente fala que é a 161,8. O primeiro alvo sempre é aqui a 61,8, e é a que costuma mais dar certo, ou seja, o mercado primeiramente
Ele, num momento, ele busca muito mais rápido essa projeção do que as demais, tá bom? Então, só para a gente continuar aqui, a gente projetou. Espero que tenha entendido certinho, mas só para recapitular, a gente projetou o 0% aqui, a gente trouxe a linha de 61.8 no fundo do pivô e a gente foi e projetou aqui o nosso possível alvo, tá bom? Então, aqui a gente vamos supor que a gente quer fazer a projeção de 100%. A gente utiliza a linha de 50, olha só, no fundo. E beleza, bateu aqui. Só que como aqui é uma sexta-feira do payroll, é um pouquinho mais complicado. Então, fica a seu critério aqui analisar. Mas, particularmente, bateu o alvo aqui, não chegou a bater o terceiro alvo, provavelmente. Vamos dar uma olhada? Olha, não chegou a bater. Mas o mercado costuma sim buscar muito esses três alvos. Porém, você buscando na linha ali dos 50%, que é a projeção de 100%, fica show de bola aqui, você tem uma excelente projeção, tá bom? E agora a gente vai entender como a gente faz a entrada e a marcação dos nossos alvos. Primeiramente, a gente localizou aqui a linha de, vamos ajustar aqui a linha de 161.8 junto ao fundo. Beleza. Bem nesse fundo aqui, a gente localiza o rompimento, quando ocorre o rompimento, que ocorreu bem nesse candle. E tem duas formas de entrar. Tem quem goste de entrar logo em seguida quando rompe, que seria esperar aqui, fazer essa correção, e quando rompesse, faria a entrada. E foi feito aqui, rompeu e entrou. Esse é um formato bem bacana. Vamos só demarcar para ficar mais simples, a gente fez vamos supor que a gente fez uma entrada aqui, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês, a gente fez uma entrada bem aqui. E a gente projetou o nosso alvo nessa linha aqui. E uma dica que eu já aproveito e deixo para vocês aqui, não deixe o alvo cravadinho, ou seja, não deixe ele muito em cima. Deixa uns 20, 30, até 50 pontos para trás ali, para você garantir que você tenha... Não garantir, né? Porque não tem como a gente ter uma certeza, mas que você tenha maior probabilidade do alvo ser alcançado, você liquidar o seu trade antes. É melhor você liquidar ali num ponto antes do que ficar correndo o risco do mercado te estopar ali e levar o que você tinha de lucro com mais uma correção. Então, não é interessante desse formato. Então, a gente faz o quê? Projeta um pouquinho mais para cima e liquida o nosso alvo. Beleza. E olha só, a gente teve ali, nossa entrada bem aqui, e a gente teve o alvo aqui, buscou com sucesso. Tá bom? Agora, um outro formato que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar assim, olha. Bem aqui, ó, onde rompeu e recuou, deixou um pavio, a gente projeta nossa entrada logo após romper essa região. A gente deixa uma entrada, uma ordem de entrada bem aqui. E essa ordem de entrada nossa, quando ela for acionada, eu já assumo meu stop loss aqui, bem aqui, olha. Deixa eu marcar até numa cor vermelha, mas eu coloco o meu stop loss bem nesse ponto aqui. Então, deixando aí vamos dizer assim, um stop loss mais curto, porém com uma probabilidade de ser buscado igual à anterior. E como eu não falei, o stop loss, caso você tivesse entrado aqui, deixa eu colocar aqui nesse outro ponto aqui, a gente fez uma venda aqui, só vou colocar em um outro tom aqui de cor, só para diferenciar. Se a gente tivesse feito a entrada aqui, o nosso stop loss estaria aqui. Essa entrada branca seria esse stop loss branco aqui, esse ponto de stop loss branco que eu vou colocar agora. Esse seria o nosso, entrando aqui, nosso stop loss seria o fundo anterior. Seriam, nesse caso aqui, em torno de 370, 400 pontos aqui, aproximadamente. A gente fazendo a entrada nesse ponto aqui, olha, a gente teria em torno de 200 pontos de stop. É claro que nenhum dos dois é perfeito. Pode ser que o mercado venha a te estopar. A gente tem aqui que houve o rompimento, o nosso stop loss vinha aqui, se a gente tivesse feito essa entrada. Agora, se a gente fez aqui, a gente teria o stop loss aqui. E olha só, nesse caso aqui, deu sua dor? Deu. Mas não foi acionado, não foi estopado. Beleza? E olha só, vamos fazer a projeção aqui de 100%, que é a da linha de 50%. Olha só, vou pegar a linha de 50%, vou deixar ela até em outra cor aqui para vocês. A linha de 50% eu vou colocar aqui no azul claro. Essa linha de azul claro, nossa 50%, beleza, vamos projetar ela aqui no fundo. E olha só, num primeiro momento, não alcançou o nosso alvo. Beleza, mas lembra daquela questão que eu falei, deixar uns 50 pontinhos aproximadamente? Olha aqui, se deixa um pouquinho mais para trás,
Olha que interessante, 70 pontinhos que você deixa para trás, você liquida seu trade ali e finaliza ali antes de passar todo esse calor aqui desnecessário até provavelmente não, certamente acionando o seu stop loss, tá vendo? Então é por isso que é importante você deixar alguns pontos para trás. Quando for o alvo de esse primeiro alvo de 61.8, vou colocar ele aqui numa outra cor só para ficar mais diferente pra gente. Esse alvo de 61.8, eu vou colocar aqui ele na cor verde. Esse alvo de 61.8, só limpar isso aqui para ficar mais didático aqui também, né? Porque senão fica meio bagunçado, a gente acaba não entendendo. Olha, esse alvo aqui de 61.8, ele costuma bater bem cravadinho. Se vocês forem notar, ele bate. Olha só. Bateu aqui, não pode não ter batido nesse candle aqui, mas logo no próximo bateu. Então, é um outro detalhe aqui muito interessante. E ele chega a buscar. Então, esse daqui eu recomendo ali em torno de uns 30 pontos, 50 pontos, deixar para trás, longe do alvo. Nosso alvo sempre, como eu disse antes, é essa linha aqui, a linha de 100%, tá? Então, a gente utiliza essa linha como o alvo. Então, se a gente deixa uns pontinhos para trás, a gente é acionado antes. Por exemplo, aqui, ó, a gente deixa 30 pontinhos, 40 pontinhos, a gente já teria saído do trade ali sem passar calor. E agora, na outra linha aqui, olha, em torno de uns 100 pontos. Vou colocar aqui a projeção de 100%, que é na linha de 50%, tá? Por que a gente fala que é 100%? Porque se a gente for contabilizar aqui, olha, daqui até aqui, vamos ter 500 pontos. E daqui até aqui, vamos ter o mesmo tanto. Por isso que a linha de 100%, ela vai ser o quê? Ela vai mostrar ali para nós uma projeção de 1 para 1, digamos assim, tá bom? Então, olha só, aqui nessa linha, se deixasse 100 pontinhos para trás, você sairia do trade antes, porém evitava todo esse calor e inclusive esse stop loss aqui que você acabaria levando, caso sua ordem de stop estivesse nessa região, tá certo? Vamos olhar aqui para trás, se a gente localiza algum ponto aqui que a gente tem um pivô de alta. Olha só, vamos procurar aqui um pivô de alta. Pronto, olha só, bem no comecinho do dia, tivemos este candle aqui, que ele fez um fundo. Depois ele veio até essa região, um topo. E aqui eu já projeto, olha só. Depois que vocês forem praticando, testando, isso aqui vai ser bem automático para vocês, tá bom? Tive dificuldade também. Então isso aqui acaba tornando muito automático depois de você fazer. Eu já faço a projeção logo de cara. Vi esse pivô, olha só, vi a correção começando. Então já deduzi. Aqui é o fundo e aqui é o topo. E agora eu vejo o quê? Que o mercado corrigiu. E eu já projetei aqui, olha, se o mercado fizer esse rompimento, bem aqui, ó, deixa eu colocar aqui o mercado para vocês. Se o mercado romper aqui, eu já analiso uma entrada. E olha só que interessante. O mercado ele veio aqui, rompeu. Se eu fiz minha entrada aqui, eu vou simplesmente traçar aqui, olha. Foram em torno de 1.300 pontos. Tive um stop loss caro? Tive. Olha só, 1.500 pontos. E como eu falei para vocês, se for esperar o rompimento, que é a confirmação, você pode fazer a entrada aqui e colocar o seu stop logo abaixo da barra, que é uma opção. Tem casos que o mercado ele vai numa barra só, ele busca o alvo lá longe. Mas nesse caso aqui, olha, você podia ter feito o quê? Deixa eu marcar aqui em vermelho, só para ficar mais fácil. Pronto, está em vermelho. Então o mercado, ele foi aqui, eu fiz essa entrada aqui, olha. Vou colocar essa aqui em uma corzinha branca aqui para ficar melhor. Vou deixar os dois em branco aqui só para ficar mais fácil da gente localizar qual entrada a gente está falando, tá bom? Aqui também em branco. Pronto. Então a gente está falando desses dois pontos aqui. Olha só, a gente tem aqui que o mercado ele veio, ele foi e confirmou esse pivô, rompendo aqui esse topo. E olha só, um outro fator interessante da gente se analisar é o volume. Olha como esse volume foi bem grande, assim, acima até dessa média aqui, que eu utilizo uma média de 21 períodos para o volume. E foi um volume acima da média. E olha só, bem aqui. Então, eu ponho minha ordem de entrada aqui, ponho meu stop nessa região e busco esse alvo, que é essa linha de 100%. E olha só, tranquilamente bateu. E aqui eu estava com stop de 600 pontos. Acontece muito do stop não ser 1 para 1, ser um stop muito caro. Mas você analisa certinho ali qual o melhor momento para você entrar, se é relevante entrar nesse formato de Fibonacci, de pivôs, enfim, rompimento de pivô.
e você analisa ali e é só analisar e realizar suas entradas de acordo com o seu gerenciamento de risco, tá bom? E olha só, se eu tivesse feito a entrada aqui, vou colocar ele numa cor... deixa eu ver aqui, preencher ele numa cor... vamos preencher no amarelo mesmo, olha. Então, nós temos aqui que a nossa entrada foi logo no rompimento. Nesse caso, o nosso stop loss teria que vir aqui. Olha só, como ficaria um stop mais caro. É claro que dependendo do movimento, você pode analisar certinho e ver se é relevante, se é um momento bacana de você entrar. Por quê? Com o volume, a gente tem uma confirmação a mais. E foi bem aqui, ó, a gente teve uma confirmação. Porém, quando esse candle está se formando, a gente não sabe disso. É aí que entra essa questão aqui do gerenciamento. Então, você analisa, olha, eu consigo levar... caso o mercado venha contra mim, eu consigo assumir esse risco? Consigo. Então, eu vou arriscar minha entrada aqui. Beleza, entrei, busquei meus 1.000 pontos contra 1.500, ficou um pouco caro. Aqui, deu praticamente 1 para 1, olha só, praticamente 1 para 1. E é um formato que você pode estar utilizando sim, tranquilamente, tá bom? Utilizem o volume é seu amigo, olha só. Você analisa aqui, se o movimento não tivesse volume, para que você iria arriscar essa entrada? Não tem lógica. E só para finalizar de fato, vamos localizar aqui algum ponto que o mercado ele buscou os 3 pontos aqui, os 3 alvos de Fibonacci, os 3 alvos de projeção de Fibonacci, com base no pivô, tá bom? Então vamos localizar. Opa, aqui, ó, bem aqui. Olha só que interessante. Ele veio aqui, olha, topo, nós temos um topo bem aqui. Depois nós tivemos esse fundo. Olha aqui, ele fez um fundo bem aqui e depois corrigiu. E olha só, o mercado ele fez esse topo, esse fundo e corrigiu, fazendo aqui um novo topo. Bem aqui ele fez um novo topo. Beleza? E depois ele rompeu. E olha só, note que aqui, se a gente for projetar aqui certinho, olha, o fundo aqui, note que o mercado ele acionou a ordem de que deixou apregoada logo abaixo. Um tique, 2 tiques mais ou menos, ou seja, 5, 10 pontos, deixou aqui, o mercado já acionou. E olha só, foram entrar pontos de grande volume, deixa eu puxar a cruzetinha aqui, foram pontos que teve um volume, porém olha só o tamanho da rejeição que ele deixou naquele momento. Olha aqui novamente, acionou novamente, olha só. Então ficou meio indeciso, ou seja, quem deixou acionado logo aqui, teria deixado seu stop aqui e iria passar muito calor. Olha só, o stop ia estar aqui, olha, não ia ser acionado por 50 pontos, se foi esse valor. E olha só, depois com a confirmação, olha aqui, tivemos um volume acima da média, a gente entraria aqui, e seria acionado somente nesse outro candle aqui, o terceiro candle do rompimento, e ele buscaria ali vários alvos. E olha só para a gente finalizar, vou projetar aqui, então primeiro a linha de 61.8, né? Olha só, 61.8 aqui, primeiro alvo alcançado, linha de 50%, segundo alvo alcançado. Terceira linha, terceiro alvo alcançado. Todos eles bateram cravados e até ultrapassaram. Olha só para a gente olhar de volta aqui os outros alvos. O último aqui ele até ultrapassou. Agora o outro aqui, olha, o de 50%, olha só como ele bateu meio cravadinho já, olha. E o de 61.8, o de 61.8, olha só como ele bateu assim bem em cima. Não, ele foi bem rompido também, rompeu bastante. Então, são movimentos assim que você analisa, olha certinho, analisa seu risco e analisa sua entrada. E olha aqui, se você fizesse essa entrada aqui, você teria um stop aqui de 600 pontos, podendo buscar aqui 600 e até mais. Ou então, se você tivesse feito a entrada logo aqui, olha, você teria passado esse calor aqui, 678 pontos aqui, 670 pontos, 630, e você quase seria estopado aí com 600 pontos. Mas depois também buscaria. Porém, esse formato que eu gosto mais, ele nos previne de não fazer as entradas incorretas ali nos momentos menos propícios ali, tá certo? Então, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, utilize aqui o campo de comentários que nós vamos te ajudar, tá bom? E é isso, muito obrigado e até um próximo vídeo.